Olá, pessoal, como vocês vão? Bom dia. A gente está fazendo mais um vídeo aqui da série de entrevistas para o canal, trazendo pessoas que são referências para falar, para dar dicas, né, para apresentar aí o que está acontecendo no mundo corporativo, trazer caminhos para que os empresários possam se fortalecer. E hoje eu tenho aqui do meu lado um grande empresário, antes de tudo, um empresário que ajuda as empresas a se fortalecerem, a crescerem, a resolverem os seus problemas e um parceiro de negócios também, que é o Vicente Sevilha. Tudo bem, Vicente? Olá pessoal, tudo bem? Como vai, Mônica? Bom, obrigado pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui com você, com seu público. É sempre muito gostoso conversar sobre empreendedorismo e sobre caminhos para ajudar quem empreende, né? A gente, como você e eu, por exemplo, que somos empreendedores, a gente sabe que a jornada não é fácil, né? Então, toda vez que abre uma portinha para ajudar, é bem-vindo. Exatamente. Vicente, você falou tudo, porque eu, às vezes, eu gosto muito, assim, de me conectar com pessoas. Eu consumo alguns poucos conteúdos na internet ou de artigo, porque eu confio naquela fonte, né? E eu falo, ao longo dessa leitura ou desse vídeo, uma palavra, uma dica, né? Às vezes muda todo o Uhum. resultado do que você vai colocar. Às vezes a gente participa de eventos que fala, se vier um insight bom ali ao longo de 3 dias de evento, já valeu, né? Agora, eu te conheço há muito tempo, mas eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, né? Falasse um pouquinho aí, porque eu sei que não vai dar tempo de falar tudo, mas se apresente, por favor, para as pessoas. Claro, claro. Então, bom, meu nome é Vicente Sevilha. A minha primeira formação universitária foi como bacharel em ciências contábeis. Sou apaixonado por essa profissão, né? Muita gente olha para a contabilidade, sabe, Mônica, como uma profissão. Aliás, muita gente acha que é da área de exatas. A maioria das pessoas com quem a gente conversa acha que contábil é de exatas, né? A gente até outro dia estava falando disso, eu e Mônica. Contábil é uma ciência humana, né? E eu gosto desse lado humano da contabilidade, né? E até esse olhar em relação ao empreendedor, né? Porque meu pai tinha uma empresa, foi isso que me levou para ser contador no fim das contas. Acho que por aí fica mais fácil de eu me explicar na minha luta diária aqui, né? Meu pai tinha uma empresa e ele falava do contador dele assim com uma admiração, porque o contador dele ajudava muito no dia a dia da empresa dele, né? E eu disse, eu quero ser essa pessoa, eu quero ajudar quem empreende, eu quero de alguma maneira, é lógico que na ocasião eu não tinha toda a visão do que era, né? Quando fui mergulhando, fui gostando mais ainda. Acredito demais que a contabilidade é muito mais do que as pessoas veem por aí, né? Essa contabilidade que faz imposto, que gera um balanço complicado que ninguém sabe ler e que faz uma folha de pagamento para cumprir obrigação legal, essa contabilidade não é a contabilidade pela qual eu sou apaixonado, não. Eu sou apaixonado pela contabilidade que transforma uma empresa, que faz as pessoas daquela empresa realizarem seus sonhos, que ajuda famílias, é isso que a gente busca aqui, né? Então, acho que isso define um pouquinho do que eu faço no meu dia a dia como profissional. É isso aí, pessoal, e ele foi muito singelo aqui na apresentação, viu? Porque, assim, o que eu acho muito importante é que, Vicente, né, você pegou uma empresa de serviços, que é uma contabilidade, transformou numa empresa de conteúdo mesmo, né? Vou falar que é uma empresa de conteúdo, que gera conteúdo, que ajuda realmente as pessoas. E eu sinceramente vejo a contabilidade como se fosse um cardiologista, né? O nosso coração não pode parar. Agora, tem gente que só vai, né, assim, tá na sobrevida, o cardiologista só dá aquele remédio para a pessoa não fartar ali na hora, mas já tem É bem, aqueles da medicina integrativa, né, que olham para todos os lados, que cuidam do organismo como um todo, dão qualidade de vida e a pessoa vem de saúde. E eu sempre falo assim, o objetivo de qualquer negócio é dar lucro, né? Então, para dar lucro, lucro tem a ver com você cuidar direito do dinheiro, tem a ver com cuidar direito da operação, né? E a gente estava falando um pouquinho antes, né, Vicente, que muitas vezes o pessoal vem falar comigo, né, porque precisa reestruturar a parte de vendas, a parte de marketing, a hora que eu olho e falo, ixi, mas tem precificação errada, mas tem processo errado aí embaixo, que a contabilidade deveria ter visto, né, ou o gestor da empresa deveria ter visto. Isso é um perigo, não é, Vicente? Você pega empresas assim, que não querem acontece. crescer, mas estão com um buraco lá abaixo da linha d'água. Quando você vai falar com o empreendedor em geral, esses dias, por exemplo, a gente fez uma pesquisa, Mônica, acho que vale falar sobre isso, e nós tivemos 50 participantes, 50 empreendedores que responderam a essa pesquisa que a gente fez, né? E a preocupação número um, o desejo número um, o objetivo número um que eles apontam para 2021 é adquirir mais clientes. Então todos dizem eu quero mais clientes, né?
É natural, é óbvio que a gente pense isso. Num organismo empresarial saudável, adquirir mais clientes é um bom negócio. O que é um organismo empresarial saudável? É um organismo empresarial no qual, cada vez que entra um cliente aqui na ponta, você tem um ganho, um lucro que sobra aqui. Né? Então, e você tem um procedimento aqui no meio em que o cliente deixa de recurso paga todo o processo que você tem que realizar e sobra algum dinheiro dentro da sua empresa. Né? Então, num organismo saudável, esse raciocínio faz sentido, mas nem sempre os organismos são saudáveis. Né? Então, por exemplo, um aspecto que muitas empresas negligenciam, porque a análise financeira, muitas vezes nas empresas, ela se resume, Mônica, a pensar no contas a receber e no contas a pagar, e tentar fazer com que esses dois se encaixem. Né? O maior olhar que eu vejo nas empresas em geral, em termos financeiros, é isso: é quanto eu tenho para pagar, quanto eu tenho para receber. Algumas planejam para que os números coincidam, algumas simplesmente torcem, tomara que os números coincidam, vamos torcer para dar certo. Outras ainda planejam um pouquinho para esses números coincidirem. Né? Mas existem outros aspectos mais profundos numa questão financeira, por exemplo, né? E nem é só a questão financeira que é importante, mas só para olhar para ela, né? Como, por exemplo, o custo de aquisição de clientes. Então, primeiro, quanto custa trazer um cliente para dentro do meu negócio? Né? E um olhar também que é muito importante, que eu acho que você trata muito disso aí, né? A partir do momento que esse cliente chega aqui, o quanto ele concorre com a energia que eu tenho para atender os outros clientes que eu já tenho. Né? Então, eventualmente, tem empresas que ficam trocando. Né? Eu trago um cliente para dentro, perco um cliente que para de comprar. Trago mais um, perco o outro do lado de cá. Né? Então, essa luta que num primeiro momento parece fazer todo sentido de trazer mais clientes, ela precisa, como você disse, ser precedida de uma organização. Primeiro, os clientes que eu tenho aqui, eles estão satisfeitos, né? Eu não preciso ter uma única alternativa de aumentar a receita através de novos clientes. Eu posso ter a oportunidade, é claro que isso depende de cada caso, né? De, por exemplo, vender mais produtos para os clientes que eu já tenho, de entender mais os clientes que eu já tenho, descobrir outras maneiras de ajudá-los, porque com eles eu já tenho um relacionamento estabelecido, eles já confiam em mim, né? E talvez ajudá-los em outras dificuldades que eles tenham. Então, essa ampliação do olhar depende, muitas vezes, de uma capacidade do empresário de ter tempo para planejar isso. E eu acho que aí os empresários sofrem muito porque o dia a dia, ainda mais nesses tempos tão confusos que a gente tem vivido, não permite muito tempo para o planejamento. E o empresário, ele, na minha opinião, né, em geral, ele acaba caindo numa armadilha, que é a armadilha de deixa eu fazer alguma coisa e não deixa eu planejar alguma coisa. Então a gente gasta muita energia executando coisas que geralmente não estão conectadas a um planejamento. E algumas até dão resultados, outras não dão. Né? Então o olhar mais amplo, que além do financeiro, que é muito importante, mas que vai mais longe ainda, é planejamento estratégico. Né? O que eu entendo é que as empresas que conseguem ter um bom resultado, elas são capazes de ter um bom planejamento estratégico, norteando as ações que elas vão fazer e com a capacidade de reavaliar esse planejamento com rapidez quando necessário. Esse é o grande, na minha opinião, o grande desafio que as empresas precisam olhar, que está muito, mas muito acima de vender mais. É muito mais do que vender mais. Né? E ao mesmo tempo é muito mais simples e mais complexo, né, Vicente? Eu compartilho desse seu olhar e eu sempre falo que, por exemplo, no marketing e nas vendas, 70% do trabalho é preparação, é planejamento. 30% só execução, né? A força de vendas, a pessoa que vai mexer no marketing mesmo, na parte operacional, ali é 30%. Agora, se o restante, se você saber o que você quer alcançar, você saber com que imagem, você saber para que público, né? Fazer toda essa preparação que é 70% do caminho e é o que vai dar quase que 100% do resultado, né? E muita gente pula as etapas de preparação e planejamento, vai direto para a ação achando que vai dar resultado e acaba não dando, né? Recentemente eu estava falando com uma empresa da área de serviços, Vicente, uma empresa grande, e eles estavam querendo crescer, de repente eles falaram, a gente não pode crescer agora. A gente descobriu que a gente não consegue entregar, que os nossos profissionais não entregam as coisas no mesmo tempo. Né? Hoje eles falaram alguma coisa assim, eles tinham 60% das horas de equipe vendidas, mas não estavam conseguindo entregar os trabalhos. Quer dizer, teoricamente, a equipe deveria ter 40% de tempo livre
para pegar novos trabalhos e não tinha, porque tinha retrabalho por falta de qualidade, porque tinha uma pessoa que faz o trabalho em 5 horas, uma pessoa que faz em 15 horas, e tudo isso é prejuízo, né? Então, na verdade, aí você já abre a porta, por exemplo, você está falando de uma empresa, de um caso em particular, em que a empresa tinha alguma dificuldade com o processo interno. Gestão. Porque o que ela vendia deveria permitir 40% de tempo de sobra, mas o processo interno de execução tinha alguma anomalia que consumia mais horas do que devia consumir, né? Então aí a gente consegue, já quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente vai nos grandes estudiosos, nas grandes metodologias que já são consolidadas ao longo de décadas aí de uso, né? A gente cai, por exemplo, no BSC. O BSC, como instrumento, ele justamente ele diz, olha, você tem que olhar 4 perspectivas dentro da sua empresa, fundamentalmente, né? Uma delas, a primeira até na metodologia, é a perspectiva financeira. Então, é claro, você precisa ter uma boa controladoria, boas políticas financeiras para cuidar. E até, se você me permitir, quero me aprofundar um pouco mais em finanças. Mas ele também fala dentro do BSC, você precisa ter boa perspectiva financeira, mas você precisa ter um bom posicionamento de mercado, né? E aí, debaixo disso, marketing, vendas e tudo tem que estar bem alinhado. Você precisa ter também bons processos internos. Essa empresa que você acabou de descrever, por exemplo, ela tinha uma dificuldade com os processos internos, né? Então você precisa melhorar e olhar constantemente a melhoria dos processos internos, né? E você precisa ter um bom conjunto de aprendizado e de pessoas. A empresa precisa ser capaz de aprender, de ter boas pessoas, de ter boa capacidade de juntar informações, cultura e sabedoria corporativa, né? Essas 4 vertentes, elas nem sempre são do domínio do empreendedor, Mônica. Aliás, eu diria que é raro você encontrar um empreendedor, ou 2 sócios, 3 sócios juntos, que consigam cuidar ou que consigam ter domínio sobre essas 4 perspectivas. Geralmente você encontra uma situação na qual o processo é excepcionalmente bom, mas a gestão financeira, mercado e pessoas não é tão bom. Eles têm naturalmente uma capacidade mais adequada para uma ou para outra dessas perspectivas, né? E aí você faz o seguinte, quer dizer, qual é o raciocínio que eles aplicam? E com a sua permissão, a permissão do nosso público, eu vou mergulhar mais nos financeiros, por exemplo, né? Imagine uma empresa, os sócios daquela empresa, os diretores daquela empresa, eles têm um bom domínio da perspectiva de processos daquela empresa. Então, eles conseguem executar aquela empresa. Eu, de vez em quando, uso exemplos aqui. Então, vamos pensar, uma empresa que fabrica bolo, né? Então, eles sabem tudo sobre o processo de fabricação de bolo. Então, eles dão conta da perspectiva de processos. Mas eles não cuidam bem da perspectiva financeira. Aí, na perspectiva financeira, o que é muito comum ver, especialmente em pequenas e médias empresas, é que eu preencho essa minha falta de habilidade para gerir a perspectiva financeira trazendo alguém para trabalhar comigo. Então, eu busco alguém para trabalhar comigo. Aí já fica uma primeira reflexão, Mônica, que eu queria fazer junto com você e com o nosso público aqui, né? Olha que interessante, né? Quando você abre uma empresa, por exemplo, sem pensar 2 vezes, você diz, não tem trauma, não tem problema, você diz, eu vou procurar alguém para fazer minha contabilidade, eu não vou fazer a contabilidade aqui dentro. É isso aí. Né? Só empresas muito grandes, maior que dizem, não, eu vou montar um departamento contábil e tal, mas o empresário não tem trauma, é natural, ele aceita com naturalidade que para cuidar de contabilidade eu preciso procurar uma empresa especializada. Marketing, eu acho que é uma coisa parecida, talvez você até possa me contar, mas eu entendo que as empresas dizem, não, eu não vou gastar energia montando um departamento de marketing, eu vou procurar uma empresa especializada para me ajudar em marketing. Né? Sim. Quando vai para finanças, não, finanças o empresário diz, eu preciso ter isso aqui dentro. Eu é que tenho que fazer o meu financeiro. Né? Não é assim, mas eu estou brincando aqui com vocês, é como se, não, vai ser uma vergonha se eu precisar contratar alguém, uma empresa, para cuidar do meu financeiro. Né? E até como estratégico, se né? Está na mão de um especialista para isso. Pois é, mas não é assim que os empresários, em geral, pelo menos, olham. O que eles olham é dizer, eu vou montar aqui dentro um departamento financeiro. Só que finanças é a minha carteira, né? É como se eu pegasse a minha carteira e desse para alguém para cuidar, né? Então, ou é o próprio dono que cuida, e aí ele fica madrugada dentro, cuidando dentro do que ele consegue cuidar, ou ele procura alguém para cuidar, para vir trabalhar na empresa dele e cuidar de finanças.
Como ele vai confiar a carteira dele para essa pessoa, em geral, ele não usa o critério da capacidade técnica, ele usa o critério da confiança para contratar essa pessoa. Então, é muito comum, Mônica, me corrija se a sua visão é Não, tá diferente, certíssimo. é muito comum você encontrar o marido da dona cuidando das finanças da empresa, A mãe. ou a esposa do dono, um filho, um cunhado, às vezes o pai ou a mãe, É. alguém da família. É muito comum você encontrar alguém da família. Quando não é alguém da família, é alguém muito próximo, é um grande amigo ou uma grande amiga em quem ele confia. A senha do E banco. é para quem ele confia a senha do banco, exatamente. O seu exemplo é perfeito. Então, olha só o que acontece. A gente traz para dentro da empresa alguém que não é, e isso não é uma crítica de maneira nenhuma, não, mas alguém que não é especializado em finanças. Ele é especializado em ter a minha confiança. E eu digo para ele, agora você se vira aí para cuidar das finanças da empresa. Né? Em geral, essa pessoa acaba sendo muito capaz de cuidar de contas a receber e contas a pagar. E faz isso com maestria. Né? E trabalha muito ali. Mas no planejamento financeiro que é necessário para aquilo, não tem espaço, porque faltam recursos. Né? Então, aí, por exemplo, a pessoa não conhece instrumentos adequados, porque tem muitas possibilidades de metodologias que podem ser aplicadas no financeiro e de tecnologias que podem ser aplicadas no financeiro, que aquela pessoa às vezes não domina. Sim. E não usa. Então, eu vou citar casos, e aí vocês me contem, vocês estão ouvindo até depois, me digam se faz sentido para vocês ou não esse tipo de situação. Então, eu controlo o financeiro no Excel ou numa outra planilha qualquer. Quando não é no caderno, eu já vi gente que faz isso no Eu caderno. também já. Empresas menores fazem no caderno, ou eu faço no Excel. São planilhas maravilhosas, fantásticas, mas é uma planilha, não é? Se eu errei uma fórmula, se eu copiei uma linha errada, quantas vezes eu já não vi isso em clientes nossos, né? A empresa está com um planejamento financeiro maravilhoso, na hora da realização dá tudo errado, você vai olhar, tinha uma fórmula errada e aquele número negativo estava previsto lá atrás, só que com a fórmula errada ele não apareceu, né? Ou eu contrato um software, uma tecnologia qualquer, mas não implemento totalmente, então eu não uso todos os recursos que aquele software tem. Ou aquele software é complicado demais para eu administrar. Então, o elemento financeiro passa a ser um peso para a empresa, passa a ser um sofrimento para a empresa. Eu conheço empresários que nem gostam de ter reuniões com o pessoal do financeiro, porque, nossa, é um trabalho, é uma confusão, as informações são tão complexas e vêm tão desorganizadas, o que eu preciso saber não está ali. Quando eu peço um dado, demora para eles levantarem, a informação que eu recebo não é confiável. Eu vejo tanto empresário que tem essa situação, É e aí isso. faço analogia, né, Mônica, para terminar essa minha fala, que foi grande, obrigado pela paciência, de dizer o seguinte, que o financeiro que devia ser uma alavanca que empurra a sua empresa e fortalece a sua empresa, ela passa a ser uma âncora que prende, te segura, é um peso que você tem que carregar. É Né? isso mesmo. E você Então, sabe, essa é um sofrimento, essa é como se fosse uma sina do empresário conviver com essa dor, sabe, Mônica? e foi muito legal isso aí que você falou, Vicente, porque eu vejo isso todos os dias, né? Eu vejo isso, e eu acho mais complicado porque eu falo assim, a reunião financeira deveria ser a mais esperada pelo empresário. Porque, em geral, o empresário, ele não é um gestor, ele é um artista da área dele, né? Ele é especialista numa área, é engenheiro, é, é arquiteto, né? Ele tem lá a sua profissão, aquilo que é o foco da empresa dele, mas ele não tem essa habilidade, nem essa vocação de cuidar da parte financeira, nem de entender aquilo. Então, ele precisaria realmente de alguém que apoiasse, né? A gente tem visto surgir aí no mercado, né? Felizmente, serviços de terceirização nessa área. Na Sevilha mesmo, eu sei que tem o BPO da área financeira, né? Então, por exemplo, uma empresa que quer um olhar mais estratégico, um serviço de confiança, pode passar toda a sua área financeira para Sevilha, contar aí com 30 anos de experiência fazendo isso, né? E eu vou falar o valor que eu acho mais relevante nesse momento, viu, Vicente? Que assim, não é só, né, ser a mola propulsora. A gente está vivendo em tempos nunca vividos, né? Vivemos hoje sem saber amanhã. Esses dias mesmo o Nos canal. roubaram o futuro, né, Mônica? Eu tenho dito isso, né? Roubaram o nosso futuro, né? E assim, esses dias no canal eu estava entrevistando o Celso Furtado, ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados,
E ele estava falando que eles aprenderam a ter muita resiliência, né, desde o começo do ano passado com a pandemia, e aprenderam a criar várias estratégias paralelas, né? Se a estratégia A não funciona, vai para B, vai para C, vai para D. É assim que o varejo tem vivido desde março do ano passado até agora e tem crescido, né? Foi uma área que no fim cresceu no meio da pandemia, apesar das suas margens baixas e tudo isso, né? E eu estava pensando, né? Quando você não tem esse treino, quando você não é especialista, você mal consegue ter uma estratégia, né? Impossível você ter mais de uma estratégia. Você vê o que está acontecendo no mundo, você vê o tsunami chegando. Às vezes você não tem tempo, você não tá até com a tua janela fechada, a onda tá vindo e você nem viu, né? Então, assim, eu sou uma das pessoas que mais indica, assim, que você contrate só especialistas nas suas áreas, que é melhor você pagar por horas daquilo, além de ser mais econômico para a empresa, é muito mais estratégico e acaba trazendo um pouco mais de muito mais profissionalismo. Agora, muitas vezes eu falo de BPO financeiro, falo de BPO de marketing para as empresas e elas ficam olhando assim, com aquele jeito, tipo, eu não entendi o que, que é isso. O que, que é BPO financeiro? Você vira, explica assim, de um jeito que todo mundo entenda. O BPO financeiro, na verdade, assim, de alguma maneira, né, BPO a sigla em inglês é Business Process Outsourcing, né? É quando você pega um processo do teu negócio e entrega para alguém externo cuidar desse processo do teu negócio, né? Então, por exemplo, no BPO financeiro, você pega o financeiro da tua empresa e entrega para alguém de fora, para uma empresa, por exemplo, a nossa empresa Sevilha Contabilidade faz, para a Sevilha Contabilidade fazer para você. A expectativa é que quando uma empresa especializada cuida do seu financeiro, ela vai conseguir te entregar informações, relatórios, dados com mais agilidade, com mais precisão e com mais segurança, inclusive, né? O principal gargalo ou a principal resistência do BPO financeiro que eu vejo nas empresas mas espera aí, eu vou dar a senha do banco para uma empresa como a Sevilha Contabilidade, ficar com a senha do meu banco, né? Mas a tecnologia permite isso hoje, ainda bem, né? É uma senha de consulta e de digitação apenas. A gente não consegue fazer o pagamento. Então, por exemplo, do contas a pagar, o que acontece é que a gente faz um acordo de operação, a gente chama de SLA, né? Faz um SLA. Então, por exemplo, se o nosso SLA definir que você faz pagamentos, aprova pagamentos uma vez por semana, você na segunda-feira de manhã entra no banco, você vai encontrar todos os pagamentos agendados pendentes de você digitar sua senha para aprovar. No modelo antigo, quem é mais das antigas, Mônica, talvez entenda assim, é como se a gente preenchesse o cheque, mas você é que assina. A gente entrega todos os cheques preenchidos, com os documentos anexados, você quer, por que tem que pagar isso? Você abre, tem lá a fotografia da nota A fiscal, cópia do cheque. tá tudo bonitinho ali dentro, você só assina, só que agora o assinar é um digital, né? Isso. Essa informação toda fica online, então se você quiser a qualquer momento consultar o que já foi pago, o que não foi pago, o que eu vou receber, qual é meu fluxo de caixa para o futuro, o que eu orcei, o que eu planejei, o que eu realizei, tudo isso está ali disponível, né? E a nossa equipe faz isso para você no cotidiano. Então, é como se você tivesse um departamento financeiro, só que ao invés dele necessariamente estar aí do seu lado, ele está remotamente e você tem reuniões, mas além de reunião, o mais interessante é que você acompanha tudo online, a qualquer hora do dia. Você acordou às 3 da manhã, está preocupado com finanças? Quem nunca, né? Quem é um empresário que nunca? Você vai lá às 3 da manhã, entra, o sistema está operando e você vai ver as informações, as finanças da tua empresa lá e vai poder voltar para dormir. Ou acorda de vez, né? Fica preocupado de Isso, uma vez, ou fica isso. tranquilo, vai dormir sossegado, né? Então, acho que o resumo é você entregar para alguém que é especializado em uma certa tarefa, né? E a gente tem na Sevilha Contabilidade, a equipe que faz a parte financeira não é a equipe que faz folha de pagamento, não é a equipe que faz contabilidade. Aliás, você nem precisa ser cliente da Sevilha Contabilidade para a gente fazer o teu outsourcing, porque é uma equipe especializada, aí sim, em finanças. Eles vivem, estudaram, se formaram, se especializaram e vivem estudando as melhores práticas de gestão financeira para ajudar as empresas, né? Outra coisa legal, Mônica, ao contrário do que pode eventualmente parecer, é que na maioria das vezes é mais barato o outsourcing do que fazer internamente. E não tira férias, e não fica doente, e não chega Não atrasado. tem todas essas questões, né? Mas também tem uma possibilidade de
além do outsourcing, de consultoria financeira, viu, Mônica? Em alguns lugares a gente até recomenda. O que a gente costuma fazer é um mapeamento da empresa para entender como ela opera, e tem casos em que a gente diz, olha, tá bom, você já tem uma pessoa, porque às vezes tem essa coisa, né? Eu tenho uma pessoa do meu financeiro, já está aqui há tantos anos, eu só queria que ela melhorasse. Eu só queria que ela fosse capaz de me entregar coisas de uma maneira melhor, né? Então, o que que a gente faz? Tá bom, fica com a pessoa, não precisa terceirizar o seu financeiro, deixa a gente implantar metodologia junto com ela e aí a gente faz um acompanhamento com a pessoa do financeiro local, né? Ótimo, e às vezes até é algo mais seguro para o empresário, né? Que ele se sente Pois mais é, confortável, porque ele tem a gente todo o gosta apoio, mais. toda a retaguarda, mas mantém a sua segurança lá da empresa, né? Vicente, falando um pouquinho aqui de 2021, né? Do cenário que a gente consegue enxergar, né, de mercado e para as empresas, e com lockdown, sem lockdown, essas coisas todas aí, home office, sem home office, que alerta que você anda dando para os seus clientes, ou quais são os principais pontos de atenção que as empresas precisam ter nesse momento? Tá? Bom, na verdade, eu acho que a gente tem que admitir, primeiro de tudo, uma certa incapacidade de prever o futuro com exatidão, né? E isso, é claro que a situação da pandemia agrava, mas isso é uma situação que sempre existiu. Quem eventualmente tiver interesse e gostar, por exemplo, eu gosto muito de ler os livros do Leonard Milodinov, ele fala sobre a imprevisibilidade há décadas já, né? Então tem pelo menos 20 anos que ele vem escrevendo falando sobre a falácia de que a gente é capaz de prever o futuro. Não somos, né? Os livros dele trabalham de maneira muito forte esse conceito. Agora ficou mais difícil ainda, com o Covid, com todos esses. Recongelamos Pouco, aqui, um minutinho. né? E a partir disso, a partir dessa percepção de que eu estou numa área de controle, é criar planejamentos de curto prazo, né, encurtar um pouquinho a visão do planejamento e aprimorar cada vez mais o acompanhamento. Caiu, mas já voltamos. Tá, Pode então, eu vou continuar. retomar onde eu estava falando sobre 2021, né? Eu vou daí para frente, né? Isso. Então, o que acaba acontecendo é que a gente não consegue ter um planejamento de longo prazo e mantê-lo estável. Então, o primeiro movimento me parece que é você ter planejamentos para prazos mais curtos, né? Você usou agora um exemplo muito claro disso que eu estou dizendo, que é a coisa lá do varejo, né? Que eles têm feito vários planos alternativos e se esse aqui não acontecer, a gente vai para o plano B, para o plano C, né? A partir daí a gente vem para a capacidade de adaptação. O grande desafio das empresas hoje me parece que é ser capaz de se adaptar às mudanças de maneira rápida, né? Esse desafio é o desafio da história da humanidade, né? Talvez Darwin diria da história da vida, né? Porque ao contrário do que muita gente pensa, Darwin não disse que é o mais forte que sobrevive. O que o Darwin disse é que é aquele que se adapta mais rapidamente que sobrevive, né? Se Isso. fosse o mais forte, os dinossauros estavam ainda por aí andando pela rua, né? É quem se adapta mais rápido. Aliás, os dinossauros foram extintos porque grandões como eram demoravam demais para se adaptar. É exatamente o que vem acontecendo. Você vê dois casos muito tristes, né? Você pega a Livraria Cultura, a Livraria Saraiva, olha o que está acontecendo com eles. Gigantes como eram, a dificuldade que eles têm para se adaptar, né? Então, essa questão de se tornar adaptável é que é o grande desafio das empresas, né? E, em paralelo, Mônica, eu tenho um assunto para o qual eu tenho prestado muita atenção, que eu queria compartilhar com o pessoal que está conosco, com você aqui, que é o enorme bombardeio de informações que a gente tem por um lado, né? Porque tem 1 milhão, você no começo da conversa você eu acompanho umas poucas fontes e tal. É até difícil você acompanhar poucas fontes, porque tem tanta coisa que chega até você com tanta informação, né? Que é muito complicado, né? E aí a frase não é minha, não, mas inspirado nessa frase eu tenho olhado muito para isso. Vem lá do lado de cá o Yuval Noah Harari, e aí o que ele diz é o seguinte: num mundo inundado por informações irrelevantes, clareza é poder. Isso.
essa clareza é que eu acho que é o desafio, né? Então, é enxergar claramente o que está acontecendo, é conseguir ter a capacidade de se afastar e enxergar com clareza o que é relevante, o que está acontecendo, e se adaptar a isso de maneira muito rápida dentro do ambiente dos negócios, né? Não é fácil não, viu, Mônica? Eu sei. Você sabe que, Vicente, a gente tem lá no marketing, né? Eu acabo não ajudando só no marketing, mas no planejamento mercadológico, né? Planejamento de negócios de algumas empresas. E faz 3 anos que eu tenho trabalhado com as tais metodologias ágeis, né? E com os OKRs, né? Que é uma metodologia também de planejamento, mas sempre ligada à metodologia ágil, né? Se você que está vendo a gente não sabe o que é isso, eu sugiro que pesquise, porque você muda o seu jeito de trabalhar e você muda toda a mentalidade da empresa, né? Você muda a cultura da empresa. Então é isso que o Vicente falou, você consegue criar estratégias mais rápidas, fazer entregas mais rápidas, tem resultado o tempo todo aparecendo, não é um projeto que vai demorar meses, anos aí para ser construído, é assim, em um mês tem que sair, acabou, né? Em um mês as partes precisam acabar acontecendo. Então, a empresa ganha muita agilidade, principalmente em momentos como esse aqui, em que a agilidade e a adaptabilidade são fundamentais, né? Faz toda a diferença. E você falou aí, Vicente, né, de alguns autores, assim, tem um livro que eu mostro às vezes para as pessoas e eu falo, olha, eu não comprei com a pretensão do que está na capa, né? Tem um livro que eu li há alguns anos que se chama Trabalho 4 horas por semana, e aí sempre que eu mostro para as pessoas eu falo, eu não comprei porque eu quero trabalhar 4 horas por semana. Não acharia ruim, mas ok, né? Mas É. é um professor lá de Princeton, ele é assim, o livro inteiro, ele tem um blog também, ele traz aprendizados de simplificação de processos e automação. Simplificação e automação, simplificação e automação. Eu já, assim, na primeira semana que eu li o livro, faz alguns anos, eu comecei a colocar em prática os aprendizados que ele traz lá, que são meio loucos e irreverentes, mas tem muita coisa boa no livro, né? E eu comecei a ver muito resultado, né? Eu comecei a ver, assim, como a gente desperdiça tempo, como a gente desperdiça energia dentro da empresa, como a gente desperdiça dinheiro, às vezes, com coisas secundárias que não trazem impacto nenhum, né? E, então, aí, se você quer uma dica de livro, não se espante com a capa, mas leia aí, trabalhe 4 horas por semana e coloque em prática, porque só ler também não adianta nada, né? Eu não li esse, mas vou ler. Eu já gostei da teoria, eu sou adepto dessa coisa de você simplificar processos. Você sabe o quanto eu gosto de métodos ágeis, né? Isso. Acho que esse desafio é um desafio importante. Tem uma questão que o método ágil traz, Mônica, já que você fez essa provocação, e se a gente tiver mais um minutinho, né? Claro. Eu acho que pode ajudar quem está nos assistindo, né? Existe um certo olhar do empreendedor para esses métodos de gestão. Então, quando a gente fala, por exemplo, de BSC, quando a gente fala de planejamento estratégico, mesmo quando a gente fala de OKR, ou quando a gente fala de métodos ágeis, de Kanban, de Scrum, de produto mínimo viável, esse monte de conceito, alguns empresários poderiam olhar e dizer, não, mas isso é para uma empresa de bilhões de dólares de faturamento mensal. Para minha empresa, isso não se aplica. Né? Isso é uma realidade que não é para mim. Né? Mas a prática, na verdade, é que é o contrário. Viu? Eu acho até que tem um axioma aí, né? Que as pessoas costumam olhar e dizer, não, quando eu tiver 1 bilhão de dólares de faturamento mensal, então eu aplico a metodologia. Mas a verdade é, se você aplicar a metodologia, você aumenta as suas chances de ter 1 bilhão de dólares de faturamento mensal. Né? Mesmo que hoje você só fature R$ 1.000 por mês. A metodologia ajuda muito. Então, o empreendedor ele confia demais na capacidade, você descreveu ele como um artista, né? Na capacidade de artista que ele tem, e diz, bom, como eu sei fazer um bolo muito bem feito, eu posso abrir uma empresa de bolos e vou ficar milionário, né? Mas depois ele descobre que só saber fazer o produto não vale a pena. Aliás, o professor Bob Casp, uma referência na minha vida, me ensinou muito ele sempre diz, o teu negócio não tem nada a ver com você, tem a ver com o seu cliente. Né? Se não for capaz de enxergar que o teu negócio tem a ver com o seu cliente, sai do ramo, não precisa. Se você não quiser sair, o ramo vai tirar você para fora. Você vai ser expelido, porque hoje em dia só tem espaço no mercado para as empresas que compreendem que o negócio delas é cuidar do cliente e não outra coisa. Exatamente. E é bem legal isso aí, Vicente, que você falou, porque eu acho que, por exemplo, eu acompanho bastante o universo das startups, né? Sou mentor em alguns programas de startups, e eu aprendo muito, né? Apesar de estar lá como mentora para falar da minha área, eu aprendo muito com elas, porque elas usam essas metodologias todas sem resistência, sem preconceito. Elas Natural. testam tudo de uma maneira muito rápida. E o ponto de partida para uma startup nascer é resolver um problema de um cliente.
né? Não é fazer o que quer, né? Ah, eu quero fazer isso. Não, não é. Não é a sua ideia, o que você quer fazer. É assim, tá? Qual é o problema do cliente que você vai resolver? A partir disso nasce uma startup, né? Sem isso não tem. E é por isso, esse é um dos pontos de êxito desse tipo de negócio, né? Verdade, Mônica. Então, enfim, eu acho que a jornada do empreendedor ela é feita de várias possibilidades, né? Mas que só fazem sentido quando reunidas ao redor do cliente, né? Se não tiver ali, não adianta. E quem não é startup, quem já tem uma empresa consolidada, pode sim, sem dúvida nenhuma, se aproveitar desse conceito de centricidade do cliente para redesenhar o seu negócio. Aliás, é isso que vem acontecendo, né? As empresas elas precisam se reinventar o tempo todo o tempo. É isso aí. E olha, para a gente finalizar aqui, eu quero até, já que estamos falando, né, de foco no cliente aqui, o Vicente construiu ao longo aí dos 30 anos no Grupo Sevilha um modelo muito bacana, se vocês quiserem conhecer, porque não é só contabilidade, né? Ele conseguiu enxergar que as empresas têm muito problema de gestão, criou uma operação para ajudar as empresas a resolver seus problemas de gestão, a resolver seus problemas de marketing, a resolver seus problemas financeiros, a resolver seus problemas com pessoas. Então, hoje tem um portfólio de soluções lá para atender realmente o empresário com a confiança da Sevilha em todos os seus desafios, né, Vicente? É legal. Até assim, se você me permite, eu vou convidar vocês que quiserem. Como a gente falou muito de finanças, talvez hoje a gente foque em finanças, né? A gente tem lá no nosso time uma metodologia para mapeamento de processos financeiros, né? Então, se você quiser na sua empresa, você escreve para mim mesmo, vicente@sevilha.com.br, e eu peço para a Daniele ou para o Elson do nosso time do BPO Financeiro entrar em contato com você. Eles fazem com você um mapeamento dos seus processos financeiros e te entregam algumas sugestões para melhoria de gestão financeira, né? Eu acho que talvez só essa análise já possa te ajudar a entender aonde é que você tem a oportunidade de melhorar a sua gestão financeira e já vai, de alguma maneira, te colocar no caminho para melhorias e para progresso nisso. Então, vem falar com a gente, é gratuito, viu? Não custa nada. Nós temos todo o interesse de entender isso, porque nos ajuda também. Então, onde é que a gente ganha com isso? A gente ganha aprendendo como cada empresa cuida da sua gestão financeira. Esse olhar de entender o cliente para nós é muito importante. Então, com quanto mais gente a gente puder falar, mais aprendemos e mais a gente consegue ajudar mais gente. Então, escreve, aliás, para mim, vicente@sevilha.com.br, a gente marca esse bate-papo, faz esse mapeamento, te entrega um relatório e você já começa a melhorar aí. Olha que presentão, hein? Aí sim, hein, Vicente? Bacana, né? As empresas já saem, além de aprender um monte aqui com você, ainda saem com esse super bônus. Vicente, Que obrigada bom. pelo seu tempo, que eu sei que é uma agenda muito concorridíssima, né? Concorridíssima, pessoal. Obrigada pelos aprendizados. Acompanhem lá no canal de Sevilha, vocês vão ver o tanto de vídeo, de informação, de aprendizado. É quase uma universidade que tem ali, né? Fora a área de cursos que ele tem. Então acompanhem, porque assim, é uma ajuda estratégica, é um novo olhar para quem está no mundo dos negócios e às vezes está perdido. A gente sabe, né, que a profissão de empresário é uma profissão solitária, né? Ninguém quer, você não se sente confortável de falar com problemas com qualquer pessoa, também não pode falar que está nadando de braçada porque ninguém está hoje em dia, né? Então, dá uma olhada lá que vocês vão achar muita coisa bacana. Vicente, obrigada de novo e olha, bom dia para todos vocês aí, espero que tenham gostado e acompanhem mais aí no canal. Sempre tem vídeo com pessoas interessantes, com muito valor a agregar aí aos empresários. Tchau, Bom, tchau. obrigado, Mônica. Tchau, pessoal.